Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Romanos 10, versículo 17, que diz a palavra: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Repita isso. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nela dá glória a Jesus, cenáculo. Pode estar sentado, Deus abençoe todos vocês. Quando nós nos deparamos com esse parecer de pessoas que querem ser racionais demais e criar um sistema de ensino para compreender Deus e a sua revelação, nós nos deparamos com aquelas pessoas que são o inverso, que elas evitam o conhecimento, evitam o entendimento, evitam a reflexão, porque acreditam que as coisas relativas a Cristo, ao reino de Deus, à fé e ao Evangelho acontecem de maneira natural somente porque elas acreditam. Tá? A igreja está entupida de racionalismo, ela está entupida de esoterismo, de superstições, de mística. Nós estamos vivendo problemas generalizados, tá? Em todos os sentidos, a pior fase do cristianismo. Tá? Então hoje o Senhor me pediu para tratar aqui com essa igreja o que seria crer nas promessas de Deus, tá? Porque é algo bíblico, correspondente à palavra de Deus para as nossas vidas, porque há promessas infinitas, anexadas naquilo que o Senhor cumpriu na cruz. Nós estamos aqui para viver felicidades, benefícios dessa salvação, antes de irmos para a eternidade. Isso é fato, até porque a regeneração é um princípio ativo para ser vivido em vida e não pós-morte. O processo começa aqui nessa vida. Então, a caminhada da fé é uma caminhada de conquista, muitas vezes não no conceito, que está sendo pregado lá fora, mas no conceito mais bíblico, mais puro, mais enraizado daquilo que Jesus viveu. Então as promessas, elas existem para ser vividas e para serem alcançadas, e nós temos que crer nela. Mas infelizmente nem todo mundo está, como disse, disponível, aberto para ir em busca desse conhecimento, dessa direção, dessa instrução, de como Deus administra a dispensação das suas bênçãos, sobre quem Ele tem prazer de fazer isso, tá? E aquilo que eu disse para você, não cabe para aquele que crê só que isso é possível, como também não cabe naquele que acredita que pela força do pensamento, do entendimento, ele vai estar um nível superior acima daqueles que não têm inteligência, no que diz respeito às promessas de Deus. Há uma medida certa, nem para esse lado nem para o outro, que eu estou aqui para te pregar. E a primeira coisa que Romanos 10, 17 quer dizer, que é impossível que venha a fé sem a palavra de Deus, sem a pregação. Não há fé sem pregação, tá? Não existe possibilidades. A Bíblia me tira qualquer hipótese de que eu venha a ter essa virtude ou essa capacidade de confiar se eu não ouvir a pregação, se não me foi revelado o conhecimento. Isso de antemão já aviso aos amados irmãos. Se tem gente por aí acreditando, crendo que Deus pode fazer alguma coisa
sem conhecimento de quem é esse Deus e da sua vontade, filho, é um tremendo de um retardado, me desculpe. Porque com a vida ele não faz isso, mas ele quer fazer com a fé. Em todas as áreas da vida dele, ele quis se profissionalizar. Mas a fé, ele acreditou que pode ser de qualquer jeito. Tá? É estilo brasileiro mesmo, de pensar. E não é assim. Primeiro, Deus revela o seu conhecimento. Deus revela a sua vontade. Depois a fé. A fé, ela vem da pregação. A fé, ela vem do ensinamento. A fé, ela é uma repercussão do que Deus revela. Então, amado, se você não está disposto a sentar para aprender, testificar o que Deus quer te ensinar, impossível que você consiga crer em alguma coisa de fato. Tá? Impossível que você consiga crer em alguma coisa que você escute de maneira aleatória sobre ele. Porque a fé é uma experiência de quem senta para ouvir e quem tem disposição para entender até o final aquilo que Deus está querendo ensinar. Então, o princípio fundamental do conhecimento desta fé, desta revelação, desta palavra, não cabe para quem pensa, não cabe para quem é inteligente, não cabe só para a questão da experiência, da crença ou da transformação. Por quê? Porque a verdade, o conhecimento de Deus vem de fora para dentro. Então, se nós estamos querendo ter a fé verdadeira, nós não podemos basear fé pelo fato de que nós pensamos sobre Deus, de que nós tentamos buscar um raciocínio sobre isso, de que temos experiências para falar, crença para esboçar, até transformações para dizer do que vem acontecendo na nossa vida. O ponto de partida é saber aonde está a palavra de Deus. O ponto inicial de quem quer ter uma fé verdadeira é estar em contato com a verdade absoluta, com o fundamento verdadeiro, tá? Porque, como disse a você, pensar sobre Deus eu posso, raciocinar sobre isso eu também posso, até contar e falar de experiências, falar de crenças, falar de transformações, até porque a psicologia também acredita que ela faz certas transformações no indivíduo e na sociedade hoje. Enfim, vento bate de todos os lados. Então, se nós estamos querendo realmente ir em busca da fé que salva, da fé que liberta, da fé que nos leva a esta condição de vivermos as promessas de Deus, eu tenho que ter este fundamento. Não é a igreja, não é a liderança, não é o cristianismo, porque cristianismo é história, tá? E dentro dessa história você vai encontrar um monte de absurdo, um monte de tolice, misturado com coisas boas, que a gente tem que refinar, e muita coisa que eu ouvi do cristianismo não presta, nem para te contar. Nós temos que ter um ponto de partida. É lá onde a gente começa. É lá onde a gente inicia esse processo de fé. E não vai ser em mim, não vai ser nessa igreja, nem em todas as igrejas lideranças que você conheceu. Tá? Não tem referência humana para isso que eu estou falando aqui. Por isso, João 8, versículo 28 ao 32. Você vai ler esse texto em voz alta, e aí você vai entender aonde está o ponto de partida desse conhecimento que Deus preparou para nós. E tem muita gente desperdiçando oportunidade aí para saber o que é isso. Pode ler João 8, 28 ao verso 32. Leia tudo, por favor.
Uma vez eu cheguei aqui para vocês e preguei sobre ideias inatas, lembra? Que fala exatamente daqueles que acreditam que podem produzir o conhecimento de Deus, que nascem com o conhecimento de Deus. Isso é uma coisa absurda. O conhecimento, ele não está embutido pela ordem natural, tá? O conhecimento de Deus é uma dádiva de Deus. Cristo é a verdade que sustenta todas as coisas. O Pai enviou ele aqui nessa terra, não foi para passear e para fazer espetáculo de horror na cruz, mas dar a nós a verdade que nós tínhamos que seguir, a verdade que nós tínhamos que crer, para termos um fundamento sólido, a fim de sabermos o que Deus quer de nós. Lembra? De fora para dentro, Cristo em nós. Todo conhecimento, toda a verdade, aquele que sustenta a igreja, aquele que sustenta o crente, aquele que sustenta todas as coisas, porque Ele é o cabeça, Ele é o estrado, Ele é o fundamento, Ele é a liderança que nós queremos. Que muitos procuram, mas não conseguiram achar, porque não olham para Ele. E o problema da igreja hoje é isso. Então a fonte do teu conhecimento é Cristo, na prática. O que está sendo oferecido a você, é que Jesus seja a tua iluminação, Ele seja a tua verdade, a luz que você tem que seguir. Não pode ser a experiência, não pode ser a crença, não pode ser o teu pensamento, a tua inteligência, a tua própria capacidade, o que o outro fala, o que o outro está dizendo, não pode ser tirada dos ventos que batem, e não sabemos de onde eles vêm, e para onde eles vão. Por isso Deus enviou o seu Filho na terra, para ser a luz daquilo que nós somos ignorantes, daquilo que nós não temos para oferecer. Ele veio para completar, para fazer transbordar essa igreja aqui, de verdades que libertam, de verdades que curam, de verdades que salvam, de verdades que santificam. Então Jesus entra na minha vida, isso é aceitação. Ele é a verdade encarnada, Ele é a verdade absoluta, Ele é toda a verdade de Deus. Se vocês creem em Deus, disse Ele para Corja, vocês vão ter que crer no que eu falo. Vocês querem me matar, porque eu estou dizendo a verdade para vocês. E já fica aí a indicação para quem não aceita isso, que é o que ele te diria hoje. Você tem problemas em aceitar as imposições doutrinárias deste livro sagrado? Você tem sérios problemas com o processo da salvação, inclusive até sérios problemas em alcançar alguma graça com Deus. Mas se amanhã você se deparar com alguém que vem te contando alguma coisa que ele recebeu de Deus, que vem dizendo que ele acredita que Deus pode fazer alguma coisa por ele, amanhã se alguém no teu caminho aparecer dizendo que ele crê em Jesus, que ele acredita que Jesus possa fazer algo impossível, não é suficiente. Porque primeiro tem que ser comprovado se ele tem o conhecimento, para ver se o que ele sente, o que ele acredita, é válido. Me deparei com muita gente assim, irmãos. Entendeu? Otimista, sabe? Muita gente chegando aqui, levantando a mão para o braço, cantando glórias a Jesus, acreditando que é tudo ser fácil. E eu particularmente, o ministério, no desafio de reverter toda essa emoção, todo esse impulso, toda essa coisa explosiva do homem em conhecimento. Então, geralmente, quem conhece perde emoção, perde esses sentimentos de explosão. E é onde vem o peso da responsabilidade, que muitos se afastam porque agora sabem da verdade e outros se apegam porque amam. É onde a gente vai saber se ele vai querer ser crente mesmo. É quando ele for padecer por aquilo que ele está sendo inteirado, adaptado a obedecer de Cristo. Tá? Porque nem a minha vida pode ser exemplo para você. Se há uma verdade absoluta,
e um fundamento da qual nós temos que edificar essa habitação para Deus, por que eu vou ficar perdendo tempo em conhecer o pastor Daniel? Tá? Eu posso te ajudar em certos aspectos, como eu estou fazendo aqui agora pela misericórdia do Senhor, mas sinceramente eu não sou referência para você. E quem se põe como referência para alguém, para mim, é louco. Ele é maluco, ele é um tremendo de um assassino de almas, porque amanhã ele pode cair e levar 1000 com ele, como eu já vi muitos fazerem lá fora. Por favor, não siga minhas pisaduras, não siga minha sombra, porque eu posso cair e te levar. Acho que é a coisa mais decente que um pastor tinha que falar para a igreja. Então a razão humana nunca vai poder ser a fonte do conhecimento. Nós nunca vamos poder ter essa permissão, esse direito de falar, de refletir, de pensar, de dizer coisas relativas à fé como nós queremos, porque o conhecimento de Deus vem de fora da parte de Cristo para dentro de nós. É uma dádiva. Entendimento, compreensão, é uma dádiva, é um dom. E Jesus veio aqui nessa terra para tornar isso possível na tua vida. Agora, se você for preguiçoso, displicente, irresponsável, não tem chance de que você tenha fé. E o pior de tudo, que eu fico mais triste, é que eles evitam o conhecimento, eles evitam a leitura da palavra, o aprofundamento naquilo que Cristo anunciou como lei de salvação. Mas querem falar sobre a fé. Você quer descobrir os canalha? É eles começarem a frase do que eles estão falando da seguinte maneira: eu acho, a minha forma de ver, nem continua lendo o que ele vai falar. Tá? Pula fora porque é roubada. Porque uma pessoa responsável e decente, quando ela for tratar de um assunto, ela fala da Bíblia, ela não fala do que ela pensa. Ela fala da palavra. Tá? Não do que ela pensa, do que ela acha. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5, Paulo deixa claro lá que todo conhecimento que tem respaldo de sabedoria humana, para nós não presta, não é válido. Todo conhecimento que sai, que foi produzido do homem, de dentro dele, com as suas forças, para nós, filho, não tem valor nenhum. O que nós queremos é aquilo que vem de Cristo para nós, de Jesus para nós, da parte daquele que morreu para nós. Eu sou servo disso. Lê o texto. Amém? Amém? Porque o autor e consumador da fé, quem é? Quem é? Jesus Cristo. Hebreus 12, 2. O vosso consumador, autor, exemplo, criador da fé é o teu Salvador. Filho, se você quer se inspirar, se você quer aprender, se você quer seguir, se você quer se fundamentar, é nele que você tem que se respaldar. Mas qual é o problema? Que se ele se respaldar naquele que é o autor e consumador desse assunto, é óbvio que ele vai ter disciplina. E é o que o povo não está querendo, né? Não é só perder, investir tempo, melhor dizendo. Ele corre um sério risco de ser reprovado naquilo que ele anda vivendo de maneira religiosa. Daí, se você botar o catolicismo, se você botar o espiritismo segundo Jesus Cristo, se você começar a pegar essas porcarias que foram inventadas por aí, que é puro gnosticismo, tá? Tem tudo a mesma coisa, tá? Esses segmentos que foram vindo ao longo do tempo sendo criados com respaldos bíblicos. Até o Alcorão tem base histórica de cópia fajuta da Bíblia, tá? Mas a questão aqui é a seguinte: se você começa a ter uma percepção que ela procede da raiz, que ela procede do autor, que ela procede daquele que realmente criou a fé, não recriou, criou, produziu o conhecimento, você começa a ter um olhar crítico para tudo quanto é lado, filho, porque só tem besteira sendo falada e vivida por aí, em nome de Jesus Cristo, por exemplo. Sabe, nós não queremos perseguir ninguém, mas somos obrigados muitas vezes. Por quê? Porque a gente vê muita coisa errada sendo feita debaixo dessa prerrogativa do cristianismo. Sabe, pastor, eu quero ter entendimento para servir a Deus. Isso não é estilo.
Isso é tua obrigação. É teu dever. E não precisa ser intelectual. Não precisa ser formado num sistema de ensino, de formação, de consagração. Com um pouquinho de tempo, de vontade, de abertura, você consegue isso. De honestidade, você consegue isso. Amado, a palavra está sendo pregada hoje aqui. Quantos anos a gente já vem pregando aqui? Quantas verdades já não foram ditas aqui nesse altar? Eu estava aqui, eu ouvi. E o que nós assistimos ao longo desses anos que essa igreja foi aberta? Essa realidade. De um povo que quer a crença, quer a experiência, quer pensar sobre isso, mas não quer ouvir Jesus falar. E não quer seguir a luz que ele trouxe. Isso é desonestidade. Tá? Vocês estão sofrendo aqui nessa igreja comigo, né? Sofrendo comigo aqui essa queda pela fé. Porque a gente sabe que sem renúncia não dá. Então é sofrimento sim. É padecimento sim. Porque o que vem dele para dentro de nós nos constrange, nos abate, nos disciplina, nos revela, coloca esse mundo contra nós. Todo o sistema que funciona lá fora contra nós. É difícil, eu sei que é. Exige amor, exige entrega, exige sinceridade, né? E aí é que está. Começa a pregar sobre um tema específico que o Evangelho trata. Forma um caminho fundamentado em Cristo para esse camarada que está aí alcançar as promessas. E nós vamos saber se ele vai ser crente mesmo e se tem disposições para ser. Porque ele vai ser provado. E aí que está o gostoso da igreja, aí que está a maravilha da igreja. É ver gente saindo pela porta e entrando pela porta. Porque nós não temos profissionalização de fé, mas ministério de fé. Aí que está o emocionante. Opa, eu trouxe uma alma hoje aqui, pastor. Vai ouvir a palavra, vai ser evangelizado. E hoje eu vou saber se esse cara é um escolhido ou só um chamado. Então pera aí que nós vamos saber hoje mesmo. O culto vai acabar. Você vai olhar para ele. Se ele estiver pálido, se ele estiver branco, os olhos esbugalhados, e já com a chave, com a mão no bolso para pegar a chave do carro para fugir, pode ter certeza, ele é um chamado. Mas se ele estiver de joelho aqui no altar, depois de tudo que Deus falou, a esperança de que ele se salve. Porque se o conhecimento entrar dentro dele, se Jesus falar e ele ouvir, a fé também vem. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Texto de Mateus capítulo 9, versículo 29. O termo da fé então merece uma preferência como área da consciência humana, lado humano, tá? Então a fé, ela passa a ser representada por intermédio destas funções. A minha razão, a minha percepção, o meu senso, o meu intelecto, são instrumentos que vão estar inclinados, subjetivos a essa verdade que eu estou ouvindo aqui. Então o conhecimento vem de Cristo para mim, e as minhas partes internas, todas elas vão funcionar para entender, compreender o que é aquilo que eu estou ouvindo agora. Então isso no Evangelho se chama de crer. É a fé pessoal. É o livre-arbítrio também. Todos os instrumentos que um dia você usou a serviço de Satanás, agora você está usando para ouvir o que eu estou te pregando aqui. Então é a junção desses dois fatores, do que Deus está falando aqui e o que está dentro de você agora, exatamente funcionando, que há esperanças de que a fé surja, de que ela venha com a tua aceitação. Mateus 9, 29, lê em voz alta. Amém?
Lê de novo esse texto que eu me maravilho que sei que o meu Senhor ele foi bem específico. Segundo a vossa fé. Ué, tem duas fés, pastor? Tem. Já te explico já. Mas o ponto de partida, se é Cristo, para termos o conhecimento, o ponto de partida para termos uma fé é a tua aceitação. É simples. Você terá fé. Se todos os instrumentos internos da tua vida trabalharem agora para aceitar isso, que eu estou dizendo aqui, só Jesus Cristo salva, só Ele pode te livrar da condenação. Se no exato momento que essa informação está chegando para você, você concorda, você aceita, você diz, eu quero, explode dentro de você o que se chama de fé. Tua consciência é abençoada por Deus pela verdade que você recebeu. E aquilo que é teórico vai se tornar real. Aquilo que é teórico vai se tornar perceptível, prático, testemunhado, verídico na tua vida. Porque pela aceitação do que Jesus fala, Deus pode fazer muita coisa na tua vida. Mas se eu não creio, se eu não aceito a verdade absoluta que nele está revelada, de nada vale discutir sobre isso, ou então contar experiências que penso que vivi na fé. De nada vale todos os meus esforços para criar ou gerar a partir de mim a confiança de que Deus pode fazer alguma coisa, porque confiar que Deus pode fazer alguma coisa, qualquer religião ensina e produz isso na vida das pessoas, é o otimismo, e eu tenho para mim que otimismo não é fé. Filho, se você é otimista, você não é crente. E muita gente prega otimismo, tá? Creia, confia, Deus pode fazer alguma coisa, e põe um hino para inspirar. Se o ponto de partida é Cristo, você não tinha que levar ele para lá? Hã? Se a fé ela é um efeito da causa do que Jesus viveu na cruz do Calvário, para que antecipar a fé para ela? Você é louco, você é maluco, está quebrando a ordem, vai lá, leva ele para Jesus. E se ele viveu o que eu estou te ensinando aqui, a nível íntimo e profundo, nós ganhamos uma alma para Cristo, porque ele aceitou, ele vai ter a promessa. Agora eu creio na promessa de Deus, eu creio, sei que Deus pode fazer o impossível, né? Que nem um caso que aconteceu essa semana aí, que tinha uma pessoa lá, e a igreja sabe quem é, vegetando. Daí a enfermeira chegou e eu do lado ali, o senhor tem que confiar. Abaixou assim, ferrou. Tá? Logo. Filho, abaixou assim para falar. Eu falei assim, pronto, estou vendo ela abaixo, Senhor, já vai sair besteira. Eu ali, para falar algo, e ela, o senhor tem que confiar, o senhor tem que acreditar. Esses papagaios, entendeu? Serve para o sistema, para a igreja não. Tá? Ideia de jirico, para nós aqui, filho, não tem utilidade. Jirico no sentido de que é teu, saiu de você, vem de você. Nós não queremos nada que vem do homem aqui, meu filho. Nada do que nós produzimos aqui é do homem, nada do que nós produzimos aqui sai dele, tudo vem do Senhor. Já dizia Paulo, tudo vem pela revelação dele. Se vierem anjos dizendo que tem alguma coisa para te falar, que não seja de Cristo, não aceite, seja anátema, que foi o que ele falou sobre o evangelho. Os pregando um outro evangelho, porque nós só aceitamos a Cristo, aquilo que Cristo revelou. Então fé não pode ser otimismo, pensamento positivo de que as coisas vão dar certo, porque cremos que Deus pode fazer algo. Não, para se gerar a fé, primeiro eu tenho que saber o que Deus quer.
Primeiro eu tenho que aceitar Jesus Cristo. Primeiro eu tenho que entregar a minha vida para Ele. Primeiro eu tenho que aceitar que eu preciso dEle. Há um processo de encontro com o Salvador primeiro, de aceitação com o que Ele é e com o que Ele quer de mim, para depois a gente começar a falar sobre esta expressão, que é consciente, pois todas as minhas partes internas funcionaram na medida que fui revelado por Ele, para aceitar que Jesus é o único caminho, a única verdade, o único poder de vida. A gente sofre, a gente padece, mas a gente crê. A gente se aperta para entrar, mas a gente crê. Por quê? Porque essa força que já está em nós não é nossa. Não saiu desta terra, das escolas, dos seminários, da igreja, mas desta união com Cristo, desta união com Jesus, porque a vida é Ele. Apocalipse 2,19. O que você chama de fé, o ponto de partida, que é a aceitação, a Bíblia deixa claro que é o espaço onde, nesse exato momento, você está aqui agora, utilizando para pensar no que eu estou falando aqui. E vamos ver se isso vai funcionar para o lado bom em questão. Lê o texto, Apocalipse 2,19. Não tem mérito nisso que o Senhor está dizendo sobre a igreja, mas em compensação ele reconhece que sempre tem uma particularidade nossa, que nós não vivemos uma coisa imposta. Nós usamos os nossos atributos internos para servir isso, sabe? Ninguém segue Jesus, ninguém segue Cristo empurrado. O Senhor sabe que nós temos uma parcela na fé, tá? O Senhor sabe que eu e você estamos aqui hoje porque queremos estar. E se fizermos coisas relacionadas à sua vontade, vamos fazer porque nós queremos também. Isso não é competência. Não é que nós estamos aptos e nem competentes a chegar ao padrão que a fé exige. Mas em compensação, Ele sabe que nós estamos em aceitação. O querer aqui é tudo, entende? Tá? Eu quero, mas não posso. Aí é que Jesus entra. Eu quero, mas não tenho força. Aí é que Jesus entra. Mas se você não quer, filho, ninguém vai te empurrar. Ninguém vai te levar no colo. Isso não existe no Evangelho. Tá? Se tem alguém aí levando alguém no colo, para com isso, porque você está estragando com ele. As promessas de Deus só vão ser vividas num dado momento em que ele se aplicar, se entregar inteiramente a isso. Aí é que entra a questão, mas e o poder da oração? Deus pode repercutir, fazer alguma repercussão para estimular, mas nunca empurrar alguém aqui a ser um crente em Jesus, porque alguém está intercedendo e orando para isso. Eu venho falando sempre isso aqui. Não adianta orar e interceder por quem está lá fora se você não prega. Se você não dá bom testemunho, se você não chama para a igreja. Porque ele vai precisar doar para Cristo o que você doou também, filho. O coração, que é a aceitação, que é a consciência própria a serviço da causa de Cristo, da transformação de Cristo, do seu poder. Mas sabe, mas tem gente que acredita que tudo isso pode acontecer de maneira sobrenatural, de maneira divina, no sentido que Deus é obrigado somente Ele a fazer com que as pessoas se salvem. E o Senhor deixa claro que as bênçãos e as promessas, ela também tem uma parcela com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós realizamos, a disposição.
a vontade, a determinação, a aceitação, são coisas que você pode produzir. Não chega na capacidade, mas dá abertura para que Deus faça alguma coisa na tua vida. A fé nele é uma coisa poderosa. A crença nele é uma coisa maravilhosa. Mas sem ela a fé não tem sentido. Sem ele a fé é inútil. Todo tipo de crença é desprezível se ele não for o fundamento e a razão disso. Pastor, eu sou um crente em Jesus. Então você já tem uma conquista muito grande, porque tem gente que escuta a pregação dele, mas não crê nele. Mas crê que as coisas podem dar certo. Mas crê que uma hora ou outra um milagre vai acontecer, mas não crê nele. Essa é a nossa diferença aqui. Com todos os místicos, esotéricos, espiritualistas, racionalistas, cientistas, essa é a nossa diferença. Nós recebemos de Deus algo no nosso coração que mudou a nossa vida, que nos tirou das trevas, da escuridão, da perdição, da corrupção. E esses elementos que nos libertaram, que nos transformaram, não são baseados em pensamentos positivos, mas Jesus em nós, Cristo em nós. Por isso que ele pode dizer isso à igreja hoje: eu conheço a tua fé, conheço o teu serviço, conheço o que você anda realizando e fazendo em meu nome. Por quê? Porque a ligação entre a igreja com ele é a aceitação, é a harmonia. Se sabemos que ele é o único, que ele é a razão de estarmos aqui, que todas as coisas giram em torno do que ele fez e daquilo que ele é. Mateus capítulo 17, verso 20. Aí é que vem a segunda fé. Aquilo que era pessoal, particular, agora se transformou em virtude. Porque Deus pode transformar o conhecimento que está em você, mediado pelos teus sentimentos, em poder de fé. Lê o texto para o pastor, por favor. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu demorei muito para entender esse texto, hein? Porque tem gente aí que entende o conceito desse texto de uma forma bem diferente da verdade. Entendem que o Senhor está querendo ensinar que se nós tivermos um pouquinho de fé, as coisas de Deus acontecem, as promessas dele se cumprem. E não é o que ele está falando aí. Que se a nossa fé, se a nossa confiança, a nossa crença, a nossa certeza estiver fundamentado no evangelho que ele pregou, os montes realmente vão saltar de um lado para o outro, as coisas impossíveis realmente vão acontecer. Se você tiver uma fé do tamanho do evangelho que ele pregou, que aos olhos humanos é desprezível, mas para Deus, quando aplicado, pode virar uma grande hortaliça na tua vida. Os impossíveis com Deus vão acontecer. O que era pequeno, particular, pessoal, se transformou em poder de fé, em virtude. É um banho de graça sobre aquilo que você sente e tem vontade de fazer para Cristo, mas não acontece. Então ele vai lá e te dá o poder, o Espírito Santo, o poder, a graça, para que estas coisas se realizem, porque ele está em você.
Mas se os teus sentimentos e as tuas vontades e os teus propósitos com Deus não estiverem fundamentados nessa pequena semente, de nada vale você crer e acreditar que isso possa acontecer. Porque esse Deus do impossível, que o povo costuma falar muito dentro da igreja, Ele só faz o impossível na vida daquele que ele enxerga o evangelho praticado. Por isso, eu tenho um grande passo de conquista quando eu digo entreguei minha vida para Jesus, mas um outro também muito importante, que é exatamente provar que todos esses sentimentos, todas estas razões, tudo aquilo que é interno da minha vida está funcionando para Cristo e para a vontade dele agora. Porque se não estiver, eu vou morrer lá na frente. E tudo aquilo que eu determinei, falei, preguei em nome de Jesus não vão ser verdades. Uma hora ou outra vai ser desmascarado. Tudo isso porque é impossível algum de nós aqui conseguir cumprir esse evangelho de maneira independente. Só. Você não vai conseguir. A cruz, maior quem levou foi Ele, amigo. Nós não vamos ter essa glória de suportar, de conseguir atingir o que Ele conseguiu. Por isso precisamos dEle. Não queira recriar a fé. Já tem um autor para isso. Para te dizer exatamente isso. Receba o que Ele quer te dar. Aceite e terás o poder na tua fé. O poder de Deus na tua fé. Se o que você pensa e quer realizar para Deus estiver fundamentado no que Ele pregou, todas as coisas são possíveis. Você já pensou nisso? Que o sobrenatural depende da tua obediência e do teu conhecimento com respaldo da verdade de Cristo. Então vamos lá. O Senhor liga na terra que está ligado no céu. O povo adora esse texto. Se ligares na terra, está ligado no céu. Se você ligar na tomada, também está ligado. Tá? Você pode ligar qualquer coisa aí que vai funcionar. Se tiver com tudo certinho, vai funcionar. Inclusive a tua sensibilidade. Se você botar o dedo lá, você vai sentir que tem energia. Tá? O povo adora esse tipo de coisa, de se pôr na frente do abençoado, do bem-aventurado, do cara que Deus ungiu para fazer coisas impossíveis. Mas infelizmente ele vai sem bagagem, quebra a cara lá na frente. E aí está o lapso de muita gente dentro do cristianismo. O lapso, a derrota, a desrealização, a desmotivação, a frustração, a decepção. Todo esse caos aí de gente que tentou. Eu sei que ele tentou, ele foi. Ele bateu na porta, a Bíblia mandou bater que ia abrir. A Bíblia mandou, entendeu? Pedir que Deus ia dar. Eu tentei, eu fiz de tudo, refiz e fui. Cansei. Porque ele não começou aonde Jesus morreu por ele, mas na vontade de que Deus desse a ele o que ele pedia. Aí é que está a questão. Eu confio muito que Deus vai fazer. Sério? Verdade? Eu confio mesmo que Deus vai realizar os seus propósitos. Ele fala até propósito e nem sabe que propósito é esse, né? Eu sei que Deus preparou o melhor para mim, nem sabe que o melhor para Deus, para Ele, não é o que Ele quer. Vamos falar a verdade, é um papagaio, tá? É um duende, entendeu? Bicho, ele é superstição mística, esoterismo puro, entendeu? É um descabeçado. Ele só anda com a Bíblia para fazer balanço, porque ele tem um ombro meio torto. Ele põe a Bíblia para cá para endireitar o corpo. Só pode que ele está fazendo balanceamento, pelo amor de Deus. O cara está com a Bíblia lá há anos, fazendo o quê? Sem contato nenhum. Eu sei porque o povo que vem para o seminário aqui nessa igreja aqui, ser doutrinado, que já é batizado, que tem anos de igreja, eles falam para mim: pastor, o que o senhor está falando aí eu nunca ouvi não.
Meu filho, isso é fundamental, mas não pregaram para mim. Então eu sei do que eu estou dizendo para você aqui. E ele, com toda aquela energia, eu quero servir Cristo, eu quero servir a Deus, eu quero as promessas, eu quero as bênçãos. Crer, qualquer um pode. Mas você está preparado espiritualmente, intelectualmente, fisicamente para isso? Poucos têm esse privilégio hoje. Tá? Você tem uma igreja que prega, né? E talvez esteja ouvindo isso daqui, né? Sem dor nenhum, sem pesar nenhum. Mas você não tem noção do estrago que as igrejas estão fazendo por tornar a fé um simples otimismo. Acho bom a gente começar a trabalhar para mudar esse negócio aí. Efésios 4, verso 5 e verso 13, leia em voz alta para o pastor, por favor. Tudo que você sente, tudo que você pensa sobre Deus tem que estar fundamentado. Olha para o teu irmão e fala para ele, tudo que você sente, fala. Agora eu vou dar uma de apóstolo. Tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você fala sobre Deus, sobre a fé, sobre as promessas, tem que ter fundamento, prova de que Deus aceita tudo isso, de que Ele concorda com tudo isso, de que Ele te prometeu mesmo isso. Se a tua fé, se a tua crença, se a tua vontade de servir a Deus for do tamanho do Evangelho, for igual a Ele, os montes vão saltar. O impossível vai acontecer. Meu filho. Quando você tem só Jesus como torcida e o resto tudo como oposição, você já tem tudo. Mas se você tem toda uma torcida, vai, continua, persevera. Avante, servo de Jesus, vai. Entendeu? A vitória é tua, é tua. Outro dia eu estava em casa e eu já sei quem é. No banheiro, sabe lá, número 1, número 2, e cantando e ouvindo no meu quarto, preparando para a igreja, e lá, pois a vitória é sua, e de vez em quando ele vem com um funk daqueles, que eu falo assim, filho, meu, como que uma cabeça consegue comportar tanto palavrão e tanta sujeira ao mesmo tempo? Mas aquele dia estava inspirado para cantar, pois a vitória é sua, não sei que rádio que ele ouviu, mas no mínimo deve estar indo na igreja e pegou o otimismo, e falando para ele, pega a bênção que ela é tua, pega agora, e não larga ela, faz assim, ó. Assim, faz assim, segura, aperta ela, vai isso, Rose, aperta assim. Filho, só vai valer para mostrar bíceps. Schwarzenegger. Mais nada. Porque a gente sabe que esse cara não tem um fio de cabelo crente. Um fio de cabelo que algum dia tenha vivido alguma coisa respaldada em Cristo. Lê o texto, Cenáculo, Efésios 4, versículo 5, versículo 13, lê. Isso. Sobre todos, Ele é o quê? Ele é Deus. A unidade da fé, tá? É a fé sobrenatural, é a fé representada pelo poder de Deus, ela é uma só. Não basta crer, é necessário ter a fé dele, o poder dele, a aceitação dele, a bênção dele. Opa, pera lá, então quer dizer então que eu posso falar um monte de coisa aqui e não ter sentido nenhum? Sim. Repercussão nenhuma? Sim. Se não for dita e vivida da maneira mais correta. Então a unidade que serve para mim é a unidade que serve para você, é a unidade mundial, é o padrão que deve ser obedecido e seguido por todos, independentemente do tempo, da época que Jesus está sendo pregado. O que eu fico admirado é que os estilos vieram sem a fé permitir.
Tá? E todo dia a gente pega um indivíduo aí querendo recriar tudo, porque acha que o que Jesus prega não pode ser mais adaptado e vivido pelas pessoas no século 21. Eu tenho vontade de pegar esse cara e atropelar ele, mas Deus dá misericórdia de ele não aparecer na minha frente. Ele quer recriar, ele quer encontrar um barato no evangelho, da qual ele quer se drogar. É assim que eu vejo, tá? Eu vou contar piada, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Todo dia aparece um. Quem percebe, levanta a mão. E nós estamos fazendo o que em pró disso? Para impedir, para melhorar esse quadro de caos que está o cristianismo. Aí é que está o meu apelo no começo desse culto hoje para você. Meu irmão, se você tem um pouquinho de suporte, se você tem um pouquinho de conhecimento, se você já tem um pouco de respaldo, entendeu? É de Cristo na tua vida, a tua fé é a fé de Cristo. Ô meu amigo, vai dividir um pouco isso com os famintos aí que estão vivendo à mercê de idealismos, de ideias, de suposições, de pressupostos, de loucura, de maluquice. Outro dia aquele retardado do Valdomiro falou que Jesus foi criado por Deus. Ele que foi criado pela mãe dele, aquele animal. Foi a mãe dele que criou ele, porque Deus não poderia criar aquilo ali, aquela estupidez. Que esse cara nunca teve contato com a Bíblia. Ele pega, ele lê Mateus capítulo João capítulo 1, ele lê o versículo, ele sai do que ele leu, vira as costas e começa a falar do avião dele, da mulher dele, da esposa dele, do chulé dela. E o povo lá, como Deus falou hoje. Hoje Deus falou, Jesus é uma criação de Deus. Não, Jesus é Deus. Ele não foi criado, ele é filho. Criado é você. Inclusive do diabo, Valdomiro. Animal. Agora ele está lá na igreja lá. Obviamente desinteressado em querer ensinar para esse povo como se salvar de verdade. Porque eles estão lá brincando de ganhar dinheiro. A gente sabe disso. Mas, irmão, nós temos que fazer alguma coisa, sabe? Tem gente aqui nessa igreja que congrega há anos. Você tem que usar o que Deus está te dando, filho. A mensagem tem que ser pregada, pelo amor de Deus. O ecumenismo hoje é uma das vertentes mais destrutivas de almas que nós estamos hoje vendo acontecer dentro da igreja. Esse pensamento de que nós temos que nos unir sem unidade de fé, sem o conhecimento, união sem fundamento. Vamos unir todo mundo. Você quer fazer um bingo, faz. Você quer fazer um grêmio, faz. Você quer abrir um clube, faz. Mas a igreja não é isso. Mas está todo mundo caindo para a filosofia de que nós temos que se amar sem respaldo e fundamento da verdade de Cristo. E com o respaldo da verdade de Cristo eu vou jogar católico, eu vou ter que criticar católico, eu vou ter que criticar espírita, eu vou ter que criticar um monte de coisa, está tudo errado. Você fala, pastor, ok pastor, aqui o senhor não pode trazer nenhum radicalismo, o senhor não pode trazer nenhuma ideia radical, o senhor não é o dono da verdade, é isso que eles vão falar para mim. Então não há unidade sem fundamento de fé, tá? A unidade está em Cristo, não está na crença. Crença todo mundo pode ter. Conhecimento verdadeiro é privilégio hoje. Eu acho bom você buscar. Se você já tem, então divida agora. Porque quem enterra isso é comparado a um imoral por Cristo. Quem enterra o seu talento, quem enterra os valores do evangelho em si próprio e não divulga e não prospera isso, é comparado a um imoral e vai ter a mesma condenação que ele. Texto de Romanos 14, 23. Pode ler esse texto em voz alta, Senado. Pode ficar tranquilo, relaxado aí que eu já estou terminando, filho. Mas tem que registrar o que Deus falou hoje aqui. Romanos 14, 23, pode ler, cenáculo.
Tudo que não procede do Evangelho, no teu sentimento, no que você vive, é pecado. Se o que eu estou sentindo, se o que eu estou pensando, se o que eu estou vivendo, objetivamente, internamente, em nome de Deus, não tiver respaldo do que Ele ensinou, do que Ele pregou, a tua fé é inútil, a tua crença não tem sentido. Cristo é o fundamento daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, daquilo que eu faço, daquilo que eu ponho em ação. Então, para mim, e para o Evangelho, né? Crer até o diabo crê. 1 Coríntios 15, 14. Um exemplo disso que Paulo falou aí. 15, 14, de 1 Coríntios, que Paulo falou aí, cenáculo. Pode ler em voz alta, por favor. Amém? Lê de novo, voz alta. Se você crê somente em uma parte do Evangelho, não crê que Ele ressuscitou, não crê que Ele vai voltar, de nada vale a tua pregação, de nada vale a tua fé. Porque tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você faz, precisa ter o quê? Um fundamento. Tem que ter Cristo fundamentado nisso, por completo. Sabe, eu creio que Ele morreu por mim, eu creio que Ele deu a vida por mim. Creio que Ele ressuscitou, mas que Ele vai voltar, eu não creio não. É isso que Paulo está falando. Se você confia numa parte disso, de nada vale o que você prega, de nada vale o que você está vivendo. Porque ou Jesus ele entra com tudo, ou ele não entra com nada. Tendo em vista de que a revelação vem primeiro antes da fé, ela não pode vir em parcelas e por etapas. Ou ela entra tudo dentro de mim, ou nada aconteceu. É o sim e o não. É assim que nós temos que proceder. O critério é esse, para quando você for se analisar. Eu sou crente mesmo? Daí lá em Romanos 10, 9 fala, né? Crente tem que ser crente. Para você ser crente, você tem que ser crente. De que Ele é teu Senhor e Salvador, porque Ele morreu pelos teus pecados para te salvar. E crer que Deus o ressuscitou dos mortos e um dia Ele vai voltar. Você crê nisso? Você é crente. Você começou a ser um, pelo menos, para se libertar, para se renovar, para se transformar. Agora você não crê nisso. Você não é maluco que nem nós, filha. Doidão. Você não é salvo, nem crente você é. Tá? Então nós temos aí segmentos da sociedade que transformaram a pregação do nosso Senhor numa causa social, numa causa econômica, numa causa familiar. E a gente sabe que os estilos vieram. E estamos tentando fazer o que hoje aqui? Diluir tudo isso. E ir em busca dessa fé que nos leva a viver as promessas de Deus. Dessa expressão fé verídica. Que realmente a Bíblia testifica, Deus testifica. Que nós confiamos que as promessas deles existem, que a promessa dele virá e que nós alcançaremos, não porque nós somos otimistas, mas porque nós estamos vivendo o processo disso. Aceitamos a Jesus Cristo e concordamos que Ele seja a nossa vida. E Deus nos deu poder para viver essa caminhada. E desde lá para cá, eu venho aprendendo e vivendo cada instante que Ele preparou para a minha vida. Em alguns deles, no aspecto de um constrangido que precisa ofertar mais, entregar mais, se doar mais, porque vida cristã é isso. Então quando lá em 1 Timóteo Paulo fala, em capítulo 5, versículo 8, pode abrir, você lê esse texto aí, de quem desviou da fé. Vamos lá, vamos entender o desviado da fé então. Ele é desviado. A gente não gosta muito dessa expressão, você entendeu? Porque desviado para mim não tem o que nunca foi. Desviado não existe, não tem férias para quem é da fé. Não tem férias. Senhor, dá um tempo que eu vou
tirar umas férias, mas eu volto, tá? Não é que nem você faz com a igreja não, filho. Você tem que levar Jesus junto, porque se não levar Jesus junto, não tem essa não. Lê o texto aí. Amém? Negou a fé, ele está deixando de confiar, de crer que Deus pode fazer alguma coisa por ele, não, ele está negando Cristo, porque a fé é Cristo. Tá? Outro texto importante que você está ouvindo essa pregação hoje vai entender daqui para frente, 1 Timóteo 6, verso 10 e verso 21, lê para o pastor em voz alta, é o último texto que eu vou ler com você hoje aqui. Tá? Leu 21. Já... Amém? Se desviaram da fé, da confiança, da certeza de que Deus pode fazer alguma coisa por ele. Não é do otimismo, é de Cristo. Paulo está dizendo, se desviaram de Cristo. Porque não existe fé sem conhecimento, não existe fé sem Jesus Cristo. Sem a revelação dele, sem a presença dele, sem o conhecimento dele. Se desviaram de Cristo, abandonaram Jesus. É um termo utilizado pela palavra, eu tenho que respeitar, né? Se desviaram da fé. E muita gente escuta isso e não entende. Acha que ele perdeu o otimismo. Ele perdeu Cristo. Ele está sem Jesus agora. Ah, minha fé se esfriou. Não foi a tua fé, foi o teu amor, talvez, em relação a Cristo. Porque talvez o conhecimento você tenha, não é, cenáculo? Mas está frio isso dentro de você, por quê? Porque você deixou de amar Ele. Né? Que nem conhecimento, dá para arrancar quando você recebe? Não. Dá para tirar de dentro de nós? Não. Vai ficar marcado aí. Mas se nós temos a fé e o amor rega para que esse conhecimento e essa verdade nunca desistem dentro de você. Se você ama Jesus, todo o conhecimento que você teve vai ser válido, porque quando a fé, ela te apertar por amor e pelo poder de Deus, você vai fazer. Então hoje, tudo que nós fazemos tem que ter um sentido para Ele. Se não tiver, tudo que eu sinto, tudo que eu penso sobre a fé, tudo que eu penso sobre Deus, os arrepios, os calafrios, entendeu? O que eu sinto no braço quando escuto alguma coisa na igreja, tudo isso daí é ilusão, meu filho. Tudo isso daí, entendeu? Uma hora ou outra vai se transformar em desgraça. Já está perceptivelmente em muitos. Está aí a imigração de muita gente que veio para o evangelho, para o movimento evangélico, muita imigração para o catolicismo, imigração para o espiritismo. Eu contei outro dia aqui uma história de uma membra aqui, está aí a razão, de muitos estarem voltando, de onde disseram que nunca mais iam voltar, de onde saíram e disseram que nunca mais iriam voltar. Então isso são sinais para nós, de que o que está em extinção não é a crença, é o conhecimento. É a revelação, é o respeito, é a inclinação, é a experiência subjetiva de ouvir, entender, não ser castigado, mas experimentado pela revelação de Deus. Ser disciplinado, tá? Esse constrangimento tem gente que não quer mais. Não quer mais ser abatido. Não quer mais ser pego na coisa errada. Tá? Revelado no que não presta. E essa é a nossa questão hoje aqui com você. Você entrou com um sentimento aqui que nós não demos nome de fé. Mas queremos que você vá em busca dela. Você realmente a vida toda acreditou que Deus podia fazer alguma coisa na tua vida e você viu que não aconteceu nada.
E eu estou aqui para te explicar os motivos e as razões disso. Ou porque não pregaram para você, ou porque pregaram e você não aceitou, como deveria aceitar. Então, como não se pode dividir esses dois fatores porque fazem parte de uma mesma obra, o conhecimento e a tua crença? Alguma coisa vai ter que acontecer hoje aqui. E não vai ser pela mão do divino, pela mão do Salvador, pela obra do Espírito Santo. Tem que partir de você, porque de Deus eu sei que Ele quer. Assuma nas feridas e nas pisaduras dEle o teu pecado, a tua iniquidade. E a lei da vida agora é crer, amar e viver Cristo. Se você está tendo conflitos com esta lei, com esta ordenança, está aí a razão e o motivo de você viver pedindo oração para os outros para ter mais um pouco de fé. Ora, irmão, a minha fé está fria, a minha fé, entendeu, está pequenininha, mas eu sei que Deus ainda pode operar. Toma vergonha na cara, rapaz. Não vai vir fé por oração de irmão, não. Para de se rastejar. Jesus morreu para você ter tudo. Está vivendo a míngua porque você não quer obedecer e aceitar as ordenanças de Deus na tua vida. É mais fácil você falar para o irmão, ora para Deus dar graça, para quebrar o meu ego, o meu orgulho, os meus intestinos. Entendeu? Me torcer por dentro. Entendeu? Era a melhor coisa que você tinha que pedir, ao invés de querer pedir que Deus envie fé por correio, por e-mail, por WhatsApp, para baixar em PDF nesse arquivo que você tem na cabeça. Né, irmão? É tecnologia, pastor Daniel. Tecnologia não, rapaz, é manha, é malaquice. Tá? Vivi a vida toda apelando. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Para de choramingar. O filho morreu por você, o Filho de Deus deu a vida dele por você. É mais fácil você assumir, ter coragem para enfrentar o Senhor hoje aqui nessa igreja e dizer: Senhor, me perdoa porque venho tendo problemas com aceitação aqui nessa igreja. Esse pastor eu não tolero, eu não aguento ele. É mais fácil você falar isso, sabe? Ele é chato. Eu sei que eu sou mesmo. Se eu fosse simpático, eu estava podre. Tá? Simpático é o Silvio Santos, filho. Tá? Era mais fácil você chegar assim: o problema está em mim, porque eu entro aqui com uma trompa desse tamanho aqui. Entendeu? É só ouvir. Assim diz o Senhor, que já começa a ficar endemoniado. Ô Senhor, me perdoa, porque eu sei qual é o motivo da minha falência. A minha falência é porque eu não quis a revelação, não aceitei de maneira completa. Pronto, vamos resolver esse assunto hoje aqui, tá? Vamos resolver essa parada hoje aqui. Vamos deixar Deus operar hoje aqui. Vamos deixar Jesus fazer esse milagre. O que eu preciso, pastor Daniel? Pronto, já te falei. Você tem que aceitar mesmo, de profundo, que Jesus é o plano da vida que você tem que viver. E se inteirar nesse assunto, tá? E se você aceitar, filho, se estiver velho do tamanhinho do evangelho, não tem o que você não vai poder fazer, que Deus queira. Você aceita? Não sei. Não sei. Se eu disser para você hoje, não transa fora do casamento, você já vai ficar com raiva de mim. Certo? Eu sou esdrúxulo, na medida que você me olha com frieza. Se eu disser hoje, filho, gay não entra no reino de Cristo, talvez você não vai gostar de mim, não. É isso. Você vai ter que vestir esse evangelho na tua vida. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.